Sabe esse lugar que você se encontra agora? De total inércia, de não saber se os seus planos e objetivos vão dar certo. Se tudo que você sonha ou sonhou realmente cabe a você. Se a família que você tem ou construiu ou pertence realmente te faz feliz, será que é realmente essa vida que você buscou durante toda a sua vida? Será que essas amizades que você tanto idolatra são para você? Ou você está se auto-sabotando com coisas que não é para você? E nesse vídeo eu vou falar sobre como eu venci padrões tóxicos que estavam limitando a minha vida, que estavam fazendo com que eu vivesse num padrão totalmente escasso, totalmente autossabotador, que me limitava a viver uma felicidade plena, a viver uma abundância plena e a viver bem comigo mesma. E quando eu me entendi nesse processo, eu comecei a olhar para dentro. Eu comecei a buscar ajuda profissional para entender qual era o estágio que eu estava da minha vida. Porque a vida, ela nada mais é do que um processo de construção exponencial. A gente tem que sempre olhar as nossas limitações, os nossos padrões com um olhar acolhedor e entender o que a gente tem para aprender com isso, o que a gente tem que liberar, o que a gente tem que soltar, o que não cabe a nós mais, o que cabe a nós. Então é um processo transformador. Porém, se você vive na inércia e não se abre para entender quem você é, você se limita a essa grande expansão, que é a expansão do autoconhecimento, que é a expansão da consciência que tantos falam, mas que poucos compreendem. Então agora é o momento de você realmente olhar para si e entender como o meu exemplo pode te ajudar. Porque o meu exemplo, ele é sustentação para que você entenda que o seu processo, ele pode sim ser modificado, ele pode sim ser ajustado. Você não viveu algo tão diferente assim da maioria das pessoas. Então, o primeiro passo que você tem que dar para o seu autoconhecimento é sair do padrão de vitimismo, de olhar para você e entender que tudo que acontece com você, tudo que as pessoas falam para você, você sempre é a vítima. Você sempre é o coitadinho. Tudo que as pessoas te pedem, é porque eu sou coitadinho, eu não posso fazer, ou eu não consigo, ou eu não tenho credibilidade, ou eu não tenho poder suficiente, ou eu não tenho poder financeiro para fazer. Mas só que quando você compreende que você não é a vítima em nenhuma circunstância da sua vida, você olha esse padrão de vitimismo com um olhar mais sábio, de olhar para as pessoas que te pedem algo e entender que se elas estão te pedindo algo, é porque você refletiu nelas o poder de realização. Então, quando eu olho para minha vida e enxergo que um dia eu me encontrei nesse padrão de vitimismo, eu abraço, eu acolho, porque muitas vezes eu olhava para mim como a vítima total de uma infância tóxica, de não ser criada com pai. Então isso, dentro de mim, gerava uma comoção gigantesca, como se todo mundo fosse obrigado a me tratar como vítima e aceitar que eu era uma vítima. Sendo que não, que tudo que me aconteceu era para me moldar a ser a pessoa que eu sou hoje. É dolorido, Mayara? É, mas só que o processo em si, ele é transformador, porque quando você entende que a sua vida ela está em constante movimentação e você vai passar por transtornos atrás de transtornos e vitórias atrás de vitórias, você compreende que tudo é um ciclo e que a maioria das coisas, quando a gente não entende o que é para se absorver no processo, elas se repetem. Quantos relacionamentos tóxicos a gente vê hoje em dia porque as pessoas não curam a sua criança interior, porque elas não buscam entender os seus padrões emocionais, elas não entendem, elas não compreendem quão tóxico é na vida adulta sentimentos que foram inseridos na sua infância.
sendo que a infância é o momento crucial do entendimento à vida. É onde todas as emoções elas são inseridas, os padrões, a ética, e no decorrer da vida adulta, ela só vai replicando tudo que ela aprendeu, mesmo que inconscientemente. As coisas, circunstâncias que acontecem na vida de uma pessoa adulta equivale ao que ela viu, ao que ela presenciou na infância. Então ela só replica as atitudes mediante aos acontecimentos na vida adulta. Por que é muito importante eu falar sobre isso para você? Porque é na infância que acontece todas as limitações sentimentais, todas as limitações, as incapacitações das pessoas adultas. Quando você pega um adulto e olha, ele não prospera ou eu não prospero, eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu não consigo criar o meu filho de uma forma saudável, olha para sua criança interior. Olha para a criança interior de quem você está observando, que você vai compreender da onde vêm esses padrões. E quando eu olhei para mim e entendi que eu tinha vários padrões que me limitavam a ter essa vida abundante, tanto sentimental quanto material e maternal, eu compreendi que eu tinha o poder nas minhas mãos de mudar e transmutar a minha história. Por isso eu criei a Academia de Cura da Criança Interior, porque foi o processo que me libertou de toda essa escassez emocional que eu tinha, de toda essa dependência emocional que eu tinha, de depender dos outros para saber se eu estava bem ou se eu estava mal, se eu estava feliz ou se eu estava triste. Porque o outro falou isso, então eu me sinto mal. Porque o outro falou isso, eu me sinto bem. Porque eu recebi um elogio, eu fico bem. A pessoa não me elogiou, eu fico mal. Então é uma inconstância muito grande de sentimentos, de emoções que a gente vive quando você não olha para essa criança e cura essa criança interior. Então, quando você procura o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento, o olhar para dentro e entender que você tem padrões que te limitam a conquistar a vida dos sonhos, ou então a entender e clarear que a vida que você tem é a perfeita para você. Só que você não compreende que a sua vida atual ela é a melhor que você poderia ter, mas só que você não aceita. Então, quando a gente vive nesse vitimismo de sempre achar de que tudo à sua volta e que todo mundo à sua volta tem que te alimentar no seu vitimismo, você não sai desse nível. Você sempre vai viver nessa escassez de consciência da vitimização, porque ela é uma escassez muito baixa. Ela é um padrão muito baixo, ela está na escala primária da nossa evolução. Então é uma vibração muito baixa. E quando eu me peguei nesse padrão, eu falei, caraca, é justamente isso que eu estou fazendo com a minha vida. E quando eu entendi, compreendi que eu precisava olhar para isso, mesmo que por mais que doesse, eu me machuquei, eu me feri, eu caí, eu tropecei, só que eu levantei. Eu levantei e levantei mais forte, porque cada vez que eu olhava para minha criança interior e compreendia tantos padrões que estavam dentro de mim, eu via a sujeira que eu tinha que limpar. E foi limpando uma por uma, foi tirando pedra por pedra, folha por folha, pau por pau, que eu consegui chegar. Hoje eu olho para Mayara, que era a vítima, e acolho ela e reconheço ela e aceito ela e vejo quanto aprendizado ela me trouxe e me trouxe até aqui. Porque se hoje eu sou uma pessoa mais forte é porque eu já estive nesse nível, eu já estive nessa escassez e inércia. Então quando eu olho para você e você está nesse padrão de vitimização, de não reconhecer o que é o seu propósito de vida, o que é realmente os seus sonhos. Será que os meus sonhos realmente vão dar certo? Todos os meus planejamentos, será que vão dar certo? Eu digo, eles vão dar certo. Porém, você precisa se acolher, se reconhecer, porque os seus projetos e sonhos, eles vão bater na sua porta e você não vai estar preparada para reconhecer aquilo que você tanto queria. Você manifestou, você idealizou, mas você não está preparada emocionalmente e psicologicamente para reconhecer quando os seus sonhos batem à porta.
E quando eles batem a porta, nem sempre é da melhor maneira possível. Às vezes é um bater de porta muito suave, você tem que estar atento para entender que é o seu sonho batendo ali na porta. Mas se você vive na inércia, se você não se cura, se você não se autoavalia, você não vai ter a capacidade necessária para você reconhecer aquilo que você sonha, para você reconhecer aquilo que não é para você entender aquilo que é para você. Então agora é o momento de você realmente mudar os seus padrões. É uma libertação gigantesca quando você olha para você e não se limita mais, e não se vitimiza mais. Você fica grande, você se olha e você se acha poderoso e poderosa. Mas isso tudo depende de você. Depende do seu bem-estar com você mesmo. E agora é o momento de você se acolher, de você se entender e acolher tudo o que acontece à sua volta de uma forma muito mais amorosa e não vitimista. Fique bem e até mais.